no escândalo do Banco Master. Porque o decreto que possibilitou, né, digamos assim, o esquema do crédito cesta é Rui Costa e Jacques Wagner. Hoje, Jacques Wagner, líder do governo Lula no Congresso, e Rui Costa, principal ministro do governo, que é a Casa Civil, né? E a gente já teve a informação de que o Vorcaro teve pelo menos 4 vezes no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, Vilela, só tem como você ir para 3 lugares dentro do Palácio. O que tem dentro do Palácio? Tem o Lula, né? Tem a Secretaria de Relações Institucionais, que é a Glaze, e tem a Casa Civil, que é o Rui, né? É quem trabalha dentro do Palácio. O Rui, né, todos nós já sabemos, foi governador, foi responsável pela relação com Augusto Lima junto com Jacques Wagner, e tem o próprio Lula. Nas mensagens vazadas na quebra de sigilo do Vorcaro, primeiro, oficialmente, o Lula admitiu que teve a reunião, né, e falou, não, na reunião eu disse que a gente não ia aliviar na investigação. Essa foi a versão oficial do Lula. Só que aí a gente vai ver a quebra do Vorcaro, ele fala, puta, foi do caralho a reunião, ele chamou o presidente do Banco Central, ele chamou o ministro, não sei o quê. Que cara que sai de uma reunião dizendo que foi do caralho a reunião com o presidente, que o presidente teria dito pra você, vou te investigar mesmo? Óbvio que não. E outra coisa, o Lula admitiu uma. Mas o Vorcaro teve outras 3 vezes no Palácio. E nas outras 3 vezes, oficialmente, ele se encontrou com o Marcola. O Marcola é um assessor do Lula, né? Cuida da agenda, né? Cuida da agenda e tal. E assim, o Marcola, ele... Todo mundo conhece em Brasília. Ele não trata de assuntos políticos. Ele é um despachante do Lula. Ele não tem reunião, ainda mais com um Vorcaro de dezenas de bilhões de reais. Então, o que inclusive um deputado da base do governo já me confidenciou, que quando o Lula quer ter uma reunião com alguém sem que conste na agenda dele, ele fala para ter reunião com o Marcola. Inclusive, informação que eu não tenho confirmada, mas o que o Lula faria nesse tipo de reunião? Ele dizia para marcar com o Marcola, ele disse para marcar com o Marcola, aí ele desliga as câmeras do palácio, faz o cara subir no elevador para encontrar com ele, encontra com o cara vai embora, aí ele liga de novo as câmeras do palácio. Nossa, que loucura. Cara, é coisa de filme de espionagem, né? Aquela coisa de o cara desligar a câmera durante um período e tal. E a gente pode dizer que é um escândalo que está todo mundo envolvido, esquerda e direita. Que estão empurrando aí. Quem está no X vê uma galera empurrando que é um escândalo da direita e da extrema-direita. Vocês já viram isso, né? A gente pode fazer até por frentes dessas 3 possibilidades, dos 3 sócios, crédito cesta, primeiro de tudo. Nasce no PT, só que quando ela é liquidada... França. Inclusive, o Máxima só compra, ou só é comprado, né? Ou para depois virar Banco Master por conta do crédito cesta, né? O principal ativo, o principal atrativo era o crédito cesta, né? Essa confusão só começou por causa do crédito cesta, porque senão ninguém teria comprado a massa falida desse banco, entre aspas. Pra você entender, ele compra por 15 milhões de reais. Então, mas qual é a vantagem de comprar uma massa falida de um banco? Porque ele tinha esse, digamos assim, esse cartão que não servia pra nada, só que o cartão passa a ser hiper valioso, porque aí o governador diz, você agora tem a exclusividade de conceder crédito consignado para todos os servidores da Bahia. Então o que não era nada, de repente com um decreto vira um monopólio. E aí ele pega esses 15 milhões de reais, troca por 30% da participação no banco, que são dezenas de bilhões de reais. Entendi. Vamos lá, crédito cesta. Ele nasce no PT da Bahia. Ele se espraia por todo o Brasil. São 24 estados que eram credenciados para operar o crédito cesta. Além disso, o crédito cesta entra no governo federal através do governo Bolsonaro, que tinha, naquela época, o ministro João Roma como ministro da Cidadania, que é do PL da Bahia. Então vamos lá. 17 de março de 2022. Bolsonaro precisava jogar liquidez no mercado, colocar dinheiro na mão do povo, estava com restrição orçamentária, não tinha muito o que fazer. Eles tiveram uma ideia genial, uma ideia liberal que o Paulo Guedes deve ter aplaudido. Falou, quem nunca? Como nunca tiveram essa ideia? Por que não criar empréstimo consignado para Auxílio Brasil? Olha que ideia maravilhosa. Só que o que eles fazem? Eles editam uma medida provisória, liberando o empréstimo consignado para benefícios sociais, só que ao mesmo tempo eles aproveitam para credenciar o crédito cesta para pensionistas, aposentados e funcionários ativos da União Federal.
E se a gente for analisar em questão de RH, de número de pessoas, você pode colocar aí metade dos estados que não dá 1/3 dos funcionários da União Federal. Então, o grande filão é justamente o governo federal. E isso foi liberado através do governo Bolsonaro, sob a égide do ministro João Roma. O ministro João Roma, dia 31 de março, ele sai do governo Bolsonaro para ser pré-candidato, na época, a governador da Bahia. No lugar dele, colocam o braço direito dele. Então, o secretário-geral da época vira o ministro interino. Secretário executivo. Secretário executivo. O que acontece? O João Roma não ganha, Bolsonaro não ganha e os caras ficam soltos na chuva. O Banco Master não faria isso com amigos tão prezados que deram decisões legislativas tão maravilhosas para o banco. O ano passado, o Augusto Lima ele sai do Banco Master e abre um outro banco, o Banco Pleno, que foi parte da estratégia deles de você meio que deslocar os bons ativos. Então, o que dá dinheiro, o Credit Sexta, a gente tira do olho do furacão, vamos abrir outro banco aqui, que é o Banco Pleno no caso. Quem que é o diretor executivo do Banco Pleno? O braço direito do João Roma. Então, só começando pelo Credit Sexta, ele nasce da Bahia, ele se empodera, ele nasce do PT da Bahia, se empodera através do PL da Bahia e ganha o Brasil num acordo, sim, da esquerda à direita, ao extremo centro, todo mundo está envolvido. Durante o governo Bolsonaro, né? É bom fazer esse... exatamente. Reiterar isso. Exatamente. Então, a porta de entrada dele foi através do governo Bolsonaro. E outra coisa, um dos principais elos políticos do Vorcaro, se não o principal, é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, amigo de Flávio Bolsonaro, amigo de Daniel Vorcaro, inclusive ele negava, né, que era amigo do Vorcaro, dizia que era só um conhecido, e aí, mais uma vez, na quebra, o Vorcaro fala, Ciro, fala pra Marta, a amante dele, preciso te apresentar o Ciro, ele é meu amigo da vida, né? Então, assim, a relação muito próxima, e por isso que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma condição de falar... Você nunca vai ver o Flávio Bolsonaro falando de Dias Toffoli, falando de Itaiaia, falando do envolvimento do Dias Toffoli com o Banco Master. O Toffoli, ele foi quem deu a liminar, suspendendo a investigação de rachadinha contra o Flávio, durante o governo Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro só vai falar sobre o Toffoli se ele combinar com o Toffoli. Olha, eu vou bater aqui meio de leve, só para aliviar, mas por enquanto, zero. Sobre Ciro Nogueira, pior ainda, eu duvido muito que Flávio... Primeiro, ele não falou absolutamente nada, ele está completamente calado sobre as mensagens falando das reuniões com o Ciro Nogueira, com Daniel Vorcaro. Então, porque ele não tem nenhuma condição, porque o Ciro é um dos seus principais aliados. Inclusive, o Ciro estava lutando para ser vice quando ainda tinha a possibilidade do Tarcísio sair candidato a presidente. Estava utilizando a influência do Flávio para ser indicado como vice do Tarcísio. Agora, para... reforçar isso que eu tô falando, o Vilela, tem os prints aí da quebra. Primeira, ó, o Augusto é Augusto Lima, né? Ó, você não acredita nas frases, isso aí, deve Daniel Vorcaro e a Marta, a amante dele. Você não acredita nas frases que eu vi hoje, levei o Augusto pra ter uma testemunha. Pelo menos eu consegui dar risada depois, porque o Augusto é engraçado imitando. André Esteves, do BTG, disse que era o maior banqueiro do mundo e que era Deus que apareceu na nossa vida. Qual que é o contexto? O Vorcaro estava tentando salvar o banco, fazendo uma negociação com o BRB, né, o Banco Estatal de Brasília, e utilizando a influência política do Alexandre de Moraes. E vou explicar o elo aqui. Por que contratar a mulher do Alexandre de Moraes e querer ter a influência do Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes, ele prendeu o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, responsável pelo BRB, e o Ibanez foi solto e, digamos assim, entre aspas, deve a sua soltura, né, em razão ao Alexandre de Moraes. Prendeu no contexto do 8 de janeiro lá atrás, 8 de janeiro, exatamente. E aí, contrata a mulher do Alexandre para ter a influência do Alexandre para falar com o Ibanez. Aí, meio que começa a dar errado, né, essa operação para salvar via BRB, e aí vem o André Esteves, né, e o Daniel Vorcaro vai ter uma reunião com o André Esteves para tentar pedir ajuda, ó, pelo amor de Deus, já que o BRB não vai salvar, que o BTG salve. Aí o André Esteves fala isso, que é o maior banqueiro do mundo e que era Deus aparecendo na vida do Daniel Vorcaro, que ele tinha que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. E aí ele fala que o Augusto Lima imitava o André Esteves, porque o André Esteves tem um sotaque carioca muito carregado, né? Gostaria muito de escutar a imitação do Augusto Lima do André Esteves. Aí ele fala...
Fui lá porque Banco Central pediu, porque ele é ardiloso. Entra na mente dos caras do Bacen, Banco Central. Mas a turma tá pegando pesado demais. Essa semana foi massacrado. Aí ele, sim, total. Só os peixinhos da Faria Lima, blá, 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 enfim. Aí mostra, né, a relação de proximidade do Augusto, que ele inclusive vai fazer uma negociação com o André Esteves e leva o Augusto Lima de, aspas, testemunha. Aí, ó, ela fala, amor, vou dormir, manda mensagem quando acabar, você tá com quem? Tá me ignorando de propósito? Aí o Daniel Porcaro responde, tô sim, acabou chegando Hugo e Ciro Nogueira, para falar com Alexandre de Moraes. Não deve demorar, se você for dormir eu saio e te chamo. Então, mas essa aí é o primeiro registro